Se você for homem e, e pratica o abandono afetivo e se omite no dever das suas funções parentais, você está me atrapalhando. Que título agressivo para um vídeo no YouTube, não é mesmo? Mas estou descrevendo a realidade. Por que que você, na hipótese de você praticar o abandono afetivo, por que que você está me atrapalhando? Porque eu luto contra a alienação parental. Porque eu defendo o texto legal do Código Civil brasileiro, que não é aplicado na maioria das decisões judiciais, que é a convivência meio a meio entre pai e mãe, com divisão equilibrada de tempo. O texto legal diz isso. Mas qual é o problema? Nós vivemos um período de caça às bruxas. Nós vivemos tempos sombrios em que a lógica e a coerência fica de lado e o que importa é alimentar a indústria do conflito e no direito de família. E esta indústria do conflito no direito de família consiste em dificultar a convivência meio a meio. Porque numa convivência meio a meio fica mais difícil justificar uma pensão alimentícia abusiva ou extorsiva. E aí, aqueles pais que realmente praticam o abandono afetivo servem de pretexto, servem de desculpa para justificar a conduta maliciosa de parte da advocacia de família que alimenta a indústria do conflito e se opõe à convivência meio a meio. Caso você pratique caso você pratique abandono afetivo, você está alimentando a indústria da alienação parental. Segundo o CNJ, e esses dados são de alguns anos atrás, eu não me lembro como é que está agora, 80% dos filhos de casais separados sofrem algum tipo de alienação parental. E 90% é praticado pela mãe. E a alienação parental a prática da alienação parental costuma ser tratada sem a devida seriedade pelo Poder Judiciário. E sabe por que isso acontece? Porque, primeiro, o primeiro motivo não diz respeito a você que talvez pratique o abandono afetivo. O primeiro motivo é que o brasileiro, e talvez não apenas o brasileiro, o ser humano, tem preguiça de pensar. E aí fica muito fácil, é muito bacana, é muito mais produtivo criar um rótulo e aplicar aquele rótulo em todas as pessoas que se enquadrem em alguma característica parecida. E hoje nós vivemos uma sociedade em que a figura masculina é desqualificada. E esta desqualificação da figura masculina faz com que sejam criadas leis e sejam leis injustas e desequilibradas e inconstitucionais. E como se já não bastasse a legislação injusta, desequilibrada e inconstitucional, vem o Poder Judiciário e agrava isso com interpretações ainda mais injustas, ainda mais desequilibradas e ainda mais inconstitucionais. Isso, é claro, de acordo com o meu ponto de vista e com o ponto de vista dos profissionais que lutam contra a alienação parental. E isso acontece porque meia dúzia de pais, ou talvez não seja meia dúzia, mas seguramente não é a maioria, se opõem ao exercício efetivo da parentalidade. E aí um outro pai deseja lutar pela convivência meio a meio, e aí vem a mãe do seu filho, o advogado ou advogada da mãe do seu filho, e mais o juiz ou o assessor do juiz, com um preconceito muito forte contra a figura paterna. Eu dou mentoria para advogados, tanto na área previdenciária como na área de família, envolvendo alienação parental. E eu sempre oriento e peço para os advogados que, na área de família estou falando, muito embora eu dê mentoria na área previdenciária, estou falando de direito de família. Eu peço para os advogados não alimentarem a indústria do conflito e tentarem, antes de sair ajuizando ações, tentarem ao máximo uma solução conciliatória, mas eu não estou falando conciliar por conciliar. Eu estou falando conciliar nos moldes do texto legal efetivo, que é o exercício da parentalidade por ambos os genitores
e, de preferência, com divisão equilibrada de tempo de convivência. É disso que eu estou falando. Em alguns países isso já é verdade, isso já é uma realidade. No Brasil ainda não, muito embora o texto legal seja nesta linha. Quando eu falo com algum advogado, quando eu estou dando aconselhamento para algum advogado, eu recomendo que se adote o critério utilizado em Portugal e já em alguns outros países, que é o seguinte: o plano A deve ser a convivência meio a meio ou o mais próximo disso. E a pensão alimentícia, que aos meus olhos está muito abaixo, a mentalidade acerca da pensão alimentícia, aos meus olhos, está muito abaixo da linha da moralidade por parte de profissionais do direito e da sociedade em geral, que a pensão alimentícia seja usada tão somente no limite do necessário para assim reduzir a zona de atrito entre pai e mãe e, portanto, reduzir a desarmonia na família. Então, priorizar, é esse o conselho que eu dou, priorizar a convivência meio a meio. Porém, quando e tão somente quando um membro do casal se opor a cumprir as suas obrigações parentais, tão somente quando o pai ou a mãe pretender empurrar para o outro as obrigações parentais, aí sim colocar bastante sangue nos olhos e pleitear uma pensão alimentícia. E pleitear uma pensão alimentícia que leve em conta tudo o que deve ser levado em conta. Mas tão somente como plano B. Tão somente após aquele pai ou aquela mãe se recusarem a exercer a parentalidade de forma direta. Caso contrário, e lembro, no direito de família, o cliente não é o adulto que lhe procurou no seu escritório. Quando estamos falando de guarda, convivência e pensão. Quando você atua na área de família, o seu cliente, o objeto da sua preocupação não deve ser aquele adulto que contratou o seu serviço. Deve ser a criança ou o adolescente cujos interesses estão envolvidos. E aí, então, após exauridas todas as tentativas de persuasão amigável para uma convivência meio a meio ou mais próximo disso, aí sim a pensão alimentícia pecuniária será a única alternativa. Para você, mãe, para você, advogado ou advogada, que tem na pensão alimentícia a sua primeira preocupação após a separação ou após o nascimento da criança, pense se você não está agindo em desfavor daquela criança por conta de uma mentalidade superada, contrária ao texto legal e principalmente que desprestigia a presença humana. A presença humana na relação entre as pessoas. Se você, advogado, utilizar como a primeira opção, como o primeiro pedido, como a sua primeira intenção, achacar dinheiro da outra pessoa, na maioria das vezes o pai, você está deixando de lado os interesses reais daquela criança, que via de regra é a de receber o sustento do pai e da mãe de forma direta. Argumentos que costumam ser apresentados. Mas se o pai e a mãe não se dão bem, então a única alternativa que resta é a fixação de uma pensão. Errado. Por que está errado? Porque quando é fixado, quando existe a expectativa de um recebimento pecuniário, muitas vezes existe o conflito de interesses, talvez até em nível inconsciente. Segundo, a quem é que está inviabilizando a convivência amigável? E quais são os pontos de atrito desta convivência amigável? Eu, por exemplo, defendo, estou fazendo um parêntese, defendo a separação total de bens como
padrão, como regime de bens a ser adotado pelas pessoas, porque já reduz uma baita zona de atrito. Várias discussões que são travadas após a separação, com a separação total de bens, esses pontos nevrálgicos são afastados. Pensão alimentícia. Quando alguém recebe como primeiro pedido um pedido de pensão alimentícia, um pedido de fornecimento de dinheiro, isso aciona alguns gatilhos mentais negativos. A oposição, o gatilho mental refratário da oposição. Que tal utilizar o exercício da parentalidade de forma direta como plano A, e tão somente após testado e fracassado de verdade, que seja fixada a pensão alimentícia, desde que o fracasso da convivência meio a meio tenha ocorrido por culpa daquele que estará sendo objeto da pretensão de pagamento de pensão. Vamos imaginar casais ambos de baixa renda. Olha só, pai de baixa renda, mãe de baixa renda. Se este casal estiver casado, tiver um filho, ambos com renda baixa, o padrão de vida de todo mundo será baixo. Aí eles se separam. Olha o problema que eles já enfrentam ao natural por terem baixa renda. Aí quando um membro do casal é agraciado com a possibilidade de pedir dinheiro para o outro, que ele já sabe que está desempregado, que tem salário baixo, é natural que ele procure esta ferramenta porque ele está mal de grana. Mas só que não é porque o juiz fixou uma pensão que o outro, o genitor, na maioria das vezes o pai, terá condições de pagar. E aí nós temos um atrito que se arrasta por anos, mágoas que se arrastam por anos, feridas que jamais cicatrizam. Temos uma criança que passa a ter uma imagem negativa de seu pai, porque ele fica ouvindo que seu pai não cumpre com o seu dever. Mas ele não cumpre com o seu dever porque ele realmente não tem. Vamos imaginar a situação em que o pai e a mãe têm boas condições financeiras. Se pai e mãe tiverem boas condições financeiras, tiverem uma boa renda e estiverem casados, provavelmente aquele filho estudará no colégio particular, terá alguma atividade extracurricular, provavelmente terá boas roupas e provavelmente frequentará um clube de lazer, quem sabe, fará alguma viagem no final do ano, não sei, mas terá um padrão de vida bom. Qual a dificuldade de se ratear as despesas fixas? O pai fica com o filho numa quantidade próxima a 50% e a mãe fica com o filho numa quantidade de tempo próxima a 50%. Qual a dificuldade disso? A dificuldade, caso exista, está na cabeça de um ou de ambos. Talvez a mãe não queira uma convivência meio a meio, até porque talvez ela tenha interesse de arrancar uma grana do otário, do pai da sua filha, ou do seu filho. E talvez o pai não tenha interesse numa convivência meio a meio, porque ele prefere ser o pai de Instagram, pai de fim de semana, e deixar que a otária, mãe do seu filho, carregue a maior parte do piano. Muito bem, mas muitas vezes não existe esta má-fé de nenhum dos lados, mas a primeira opção ofertada pelo profissional do direito é a da pensão alimentícia pecuniária. E aí, com isso, aquele problema, aquele casal que talvez teria uma chance de levar uma vida de mútua cooperação, com grande harmonia, acaba indo direto para o plano que deveria ser o plano B, que é o plano do atrito. Ainda mais, falando sobre a questão das oscilações. Num casal, pai e mãe, que moram juntos. Aí, de repente, um deles perde o emprego, aí, de repente, ele recupera o emprego, aí, de repente, ele tem um aumento de salário, de repente, ele muda de emprego e passa para um outro com renda menor. Não é normal que haja um ajuste na família? Pois bem, quando há um cenário de mútua cooperação, fica muito mais fácil fazer isso. Qual é o problema?
O problema é que quando um membro do casal, um dos pais da criança, inicia utilizando um caminho beligerante, qualquer mútua cooperação costuma ser uma hipótese mais distante. E muitas vezes, não há o efetivo abandono afetivo. Não há o verdadeiro abandono afetivo. O que há é uma apresentação, o fornecimento de uma opção menos harmoniosa por parte do advogado. E muitas outras vezes há sim a resistência do abandono afetivo. E muitas vezes há alienação parental praticada, na maioria das vezes, pela mãe, com um consequente abandono afetivo em um segundo momento. Tudo acontece, tudo é possível. Agora, caso nós lutemos por um novo real, por um novo normal, em que somente será utilizada a pensão alimentícia pecuniária quando houver a recusa de um membro daquela relação, de um dos genitores, talvez muitos homens que efetivamente pratiquem o abandono afetivo, talvez não o praticassem. E talvez muitas mulheres que arrancam praticando alienação parental, arrancam iniciando a discussão com o pai do seu filho, de uma forma financeiramente agressiva, talvez não acontecesse com tanta frequência. E agora eu volto para o início do meu vídeo. Se você está praticando abandono afetivo, você me atrapalha, porque eu luto por um novo normal. E este novo normal vem, o novo normal, que é o que eu falei agora há pouco, da harmonia, da convivência meio a meio, da parentalidade exercida de forma direta, da pensão alimentícia utilizada apenas quando necessário, no limite do necessário. Para que este novo normal aconteça, é preciso desarmar a militância radical que se opõe a isso. E a militância radical que se opõe a isso utiliza a minoria dos pais que praticam abandono afetivo. Estou sendo repetitivo, peço perdão e agradeço se você assistiu o vídeo até aqui. Se você for advogado, por favor, utilize como plano A a convivência meio a meio. E apenas após você se convencer, não o seu cliente, não a sua cliente, apenas após você se convencer que há a recusa da parte contrária na convivência equilibrada, apenas após exaurir todas as formas de tentativa, aí sim eu lhe aconselho a utilizar a pensão alimentícia nos moldes que estão sendo apresentados pela militância radical do lado oposto ao nosso, oposto ao meu, pelo menos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.